Eu lerei para nós em Efésios, no capítulo 5, inicialmente, verso 8, e ainda até o 10, que diz: pois outrora, antes, no passado, éreis, ou vocês eram, trevas, porém, que continua a significar porém, que tem que ir traduzindo, o pessoal já não sabe mais nem o que era outrora. Éreis, tem gente que já não sabe mais o que é éreis. É fostes, entendeu? Isso. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, a luz, pense nela como uma árvore de luz. O fruto da luz consiste em toda manifestação de bondade. Aonde você vir bondade, ali há luz. Justiça, onde você vir justiça, aí há luz. Justiça é fruto da luz. E aonde você vir verdade, sinceridade e busca de transparência e de coerência, pode ter certeza, aí há luz. Até quando as pessoas ainda estão equivocadas. Porque até o equívoco sincero carrega a luz que ajudará o indivíduo a enxergar a verdade. Não há ninguém que, sendo sincero, não chegue até a verdade, até a luz. Ninguém. Agora, olhe só como quando o que é evangelho entra na gente, de repente, um mundo inteiro de construções mentirosas e distantes do evangelho começa a ruir na cabeça da gente. Porque se você chegar num ambiente religioso e perguntar qual é o fruto da luz, para um pessoal que não lê mais o Novo Testamento, que mal conhece Jesus, que só conhece o nome dele hoje em dia, mas pagãos, são pagãos cristãos de apelido, mas não conhecem. Se você perguntar qual é o fruto da luz, eles vão dizer: é o dízimo, é a frequência a um culto, é ocupar cargos e louvar ao Senhor como levita. Eles vão falar essas coisas. Mas nada do evangelho. Porque o fruto da luz não tem nada a ver com isso. O fruto da luz brota de você como tetraplégico, sem que você possa sair e se mover. Porque bondade anda sem corpo. Bondade viaja no olhar. Bondade atravessa o mar num sorriso. Bondade conecta você ao céu num suspiro. Bondade não precisa de halterofilismo, nem de saúde física. Bondade não demanda saúde como exterioridade. Por isso eu disse, até você como tetraplégico não precisa se preocupar, porque a bondade emana, viaja de você para a vida. Justiça não tem nada a ver com o que se conseguiu ganhar, se tinha perdido. Não. É a justiça do reino de Deus, é aquela
que se manifesta frequentemente aceitando inclusive perder, mas para realizar algo maior. Ou é aquela que você pratica no âmbito da sua vida, não permitindo desequilíbrios nas suas relações, nem no seu olhar, nem nas suas palavras, nem na incoerência das suas designações, de modo nenhum, buscando com temor e tremor essa balança da harmonia. Você está expressando o fruto da luz como justiça e verdade. Verdade que começa para nós humanos como coragem de se enxergar, como sinceridade, porque antes de verdade, para mim, vir a ser o conhecimento de Jesus e do Evangelho, antes de vir a ser esse conhecimento, ela tem que existir em mim como sinceridade. Se eu não for sincero comigo como pecador, eu não vou encontrar a graça. Eu tenho que ser sincero. Então a primeira verdade que precisa habitar um pecador é a verdade de dizer: eu sei quem sou, eu peco, eu pequei, eu careço de Deus, eu sou incoerente, eu não tenho sido justo, eu descubro e percebo em mim capricho, egoísmo, maldade, eu me privilegio acima de tudo e de todos com muita naturalidade. Isso tem que estar em mim, senão não vai haver nenhuma outra verdade se eu não começar com essa honestidade para com a minha natureza, para com a minha presunção, para com a minha vaidade, para com a minha mentira, em graus diversos, para com os pecados que ainda me são ocultos, mas que eu sei que existem em mim pelo latejamento de desconforto. Porque quando a paz plena nos possui, é quando a vida toda foi pacificada. Então o fruto da luz consiste nisto. O fruto da luz é resultado do que emana no ser, como bondade, justiça, verdade. E quando essa verdade cresce, quando a luz vai crescendo, porque quanto mais sinceridade, mais luz haverá, e quanto mais luz houver, mais a possibilidade do discernimento consciente do Evangelho surgirá para mim, porque todo aquele que deseja encontra, quem busca encontra, quem anela alcança, recebe. Foi Jesus quem garantiu assim. Por outro lado, o verso 11 diz: mas não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ora, se o fruto da luz é bondade, justiça e verdade, o que você acha que são as obras infrutíferas, que não dão fruto de vida, só dão fruto de morte, das trevas, as quais se manda que nós as reprovemos, não sejamos cúmplices de maneira alguma, não sejamos cúmplices mentais, não sejamos cúmplices emocionais, nem filosóficos, nem comportamentais, e nem de estímulo, nem de aplauso ao engano, à maldade. Que obras infrutíferas das trevas são essas em contraposição ao fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade? Quais? Aí já tem um monte de gente dizendo ali, olha, primeiro que eu quero me lembrar é a macumba. Oh, que obra das trevas incomparável. A macumba, a feitiçaria, o voodoo, a magia negra, o satanismo, as obras das trevas. Meu Deus, estão nas trevas. Tem muita gente mesmo fazendo feitiçaria com a vontade das trevas no coração.
Tem outros que estão lá por tradição, cultura, família, apegos afetivos inexplicáveis, por muitas razões. E outros estão pela magia, pela mecânica e alguns pela maldade do poder que supõem adquirirem dali. Mas esses são infinitamente poucos comparado com o contingente extraordinariamente grande de filhos da luz, das trevas, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo está cheio de filhos das trevas. Em todos os lugares da terra. Aí você diz, inclusive na igreja, a igreja, meu Deus, do jeito que ela está. Você quer ver? Quer fazer um teste para ver se a igreja está dentro desse pacote ou não? Só me responda o seguinte, eu vou continuar lendo Efésios, tá bom? Me acompanhe. Você que não leu o Novo Testamento, aproveite para pelo menos ouvir a leitura, é mais fácil. Faço isso por você, já que você não faz por você mesmo. Tá legal? Paulo diz no verso 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo, irmãos, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os pagãos, ou seja, na vaidade do que os seus pensamentos propõem, só na pulsão do desejo, obscurecidos de discernimento, alienados do Evangelho, da vida de Deus, do chamado para a intimidade com Deus, por causa da total ignorância e alienação e estupidez na qual vivem. Isso acontece também porque eles vão deixando o coração deles ficar endurecido, entorpecido. E eles vão se tornando assim insensíveis, cada vez menos molestáveis pela verdade, habituando-se ao que se estabeleceu como norma num ambiente existencial e relacional, aonde a interioridade é cada vez mais desprezada. E justamente por causa disso, é que eles acabam se entregando ao fluxo das dissoluções, das torpezas, das coisas que se veem à nossa volta. E no verso 25, se prossegue dizendo, descrevendo, fazendo um convite para que se deixe a mentira e se fale a verdade com o próximo. Para que, em se irando, não se fique irado e, portanto, não se peque contra o próximo, levando para o inconsciente, para o sono, para o dia seguinte, para um dia depois do outro, aquela raiva instalada que vai se transformar em ódio e vai carcomer a nossa alma e vai abrir um portão para Satanás no ser, conforme diz o verso 27. Aquele que furtava, que enganava, que dissimulava. Pare de dissimular, de furtar, seja claro, explícito. Trabalhe, ao invés de se aproveitar, de morcegar, de ser sanguessuga, aproveitador. Trabalhe. Da sua boca não fique saindo palavra torpe, que é a expressão da sua raiva, do seu ódio, da sua ira, ou aquilo que você fala para detratar, para distratar, para arruinar o seu próximo, ou que simplesmente vaza a energia ruim do seu coração. Antes, comece a controlar a boca e dê ordens à sua alma para se acalmar e aprender a falar e a comunicar o que transmite graça. Porque se você se habituar a falar o que transmite energia agressiva e danosa, você se tornará cada vez mais idêntico àquilo que você torna torpe na sua energia. O falar torpe entorpece você. Portanto, não entristeçam o Espírito de Deus. E prossegue no verso 31. Preste atenção. Isso aqui é evangelho, gente. É evangelho. Longe de vós também toda amargura, essa coisa que você guardou aí, esse absinto que você não deixa aí, que você nutre,
que virou extrato de estimação para você quebrar na cara do seu desgraçado no dia que você puder. Amargura, cólera, essa vontade de matar que às vezes te apodera, ira, e a gritaria. Gritaria, gritaria, gritaria. E as blasfêmias, que não são dizer blasfêmia contra Deus, nem contra o Espírito Santo, não. É blasfêmia contra o próximo. Seu filho disso, desgraçado, você é piranha igual sua mãe. Toda essa blasfêmia que os homens falam uns contra os outros, porque a gente não blasfema tanto contra Deus, porque é difícil blasfemar contra Deus, porque Deus não é idiota. Ele não fica aceitando blasfêmia à toa, não. Deus sabe quando se blasfema contra ele, o cara tem que estar com uma vontade diabólica de blasfemar mesmo. Do contrário, é só raivinha, bobagem. Agora, contra o próximo, são as blasfêmias que se pratica todo dia, e essas doem no coração do Deus eterno. São os pedaços de alma que eu tiro do meu próximo, blasfemando contra a existência dele, amaldiçoando, acusando, ou usando de toda a malícia, que é construir uma cenografia do mal para o outro e associá-lo a ela. Verso 3 do capítulo 5 prossegue nessa descrição das obras infrutíferas das trevas, que é só o que se está descrevendo até agora. Outra, a impudicícia, essa falta de pudor, essa vontade de expor, de dizer: eu quero que todo mundo fique com tesão em mim, fique doido, eu quero que o que tenha de gostoso e provocante em mim provoque todo mundo. Se eu puder, eu serei um outdoor de desejos ou de provocação. Isso é impudicícia. E toda sorte de impurezas, de pensamento que está o tempo todo urdindo esse tipo de construção. Ou a cobiça. Hoje em dia, no meio evangélico, quem não sucumbiu à cobiça, se a teologia de vocês é a teologia da cobiça? Teologia da prosperidade, de fato, o nome dela é filosofia da cobiça religiosa. Obras das trevas. Não dá para praticar a teologia da prosperidade sem cobiça. E cobiça é obra infrutífera das trevas. Isso, olha o que Paulo diz, nem sequer se nomeia entre vós, mas entre nós isso virou uma teologia que tomou conta de todo mundo. Assim como isso, a cobiça não deve se institucionalizar entre vocês, juntamente com a impudicícia e a impureza, que foi o que deu metástase para todo lado, também não. A conversação torpe, a baixaria, as palavras vãs. Meu Deus, quanta palavra vã. O que se mente em nome de Deus, se testemunha falso em nome de Deus. Os cultos que eu vejo aí, o povo dirigindo esses louvores com aleluias vãos, canções vãs, tudo vão, conversa vã, só obra das trevas, chocarrices, essa pouca vergonhice, esse achacrinhamento calhorda que as pessoas praticam umas contra as outras. E a incontinência significa dizer: eu não me seguro. Se me der, eu como. Se pedir, eu dou. Se me oferecer, eu bebo. Se pintar, eu cheiro. Se rolar, eu pego. Esse descontrole, essa incontinência é obra infrutífera das trevas. A avareza, que é um dos problemas terríveis de vocês por causa dos roubadores
no meio cristão dos pastores ladrões, vocês se tornaram avarentos. Porque eles se tornaram diabos, vocês viraram demoninhos de avarentos. Então quem enxergou que a teologia da prosperidade é diabólica, se diabolizou dizendo, eu não creio nisso, e se tornou um avarento. Hoje não abre a mão nem para dar a Deus, porque se tornaram idólatras do que acham que possuem. E Paulo diz, toda essa moçada não tem herança no reino de Deus e nem de Cristo, porque as trevas não herdarão o reino da luz. Portanto, ninguém vos engane com palavras bobas, fazendo vocês pensarem que será diferente, porque não será. Porque por estas coisas a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São os que sabem e não creem. São os que ouvem e não obedecem. São os que dizem amém e não servem. São os que dizem tu és o Senhor, mas a ele não se submetem. Esses e sobre esses, não sobre os alienados, mas sobre esses que Paulo está falando. Vocês que agora sabem que se vestiram de Jesus, como ele diz no capítulo 4, no verso 21, ele diz, vocês que ouviram, vocês que foram instruídos sobre Jesus, vocês despojem-se do velho homem, que são essas obras das trevas, e se vistam do novo homem, dos frutos da luz. E aí ele diz, olha, vocês não podem mais viver como outrora. Tem que ter um corte. Ou vocês são filhos das trevas, ou vocês são filhos da luz. Mas vocês não podem ser filhos dos 50 tons de cinza. Não dá. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça, verdade. As obras infrutíferas das trevas é esse calhamaço que eu li aqui para vocês. Em nenhum momento Paulo falou da galinha, da galinha pintadinha, da girafa, do despacho, da macumba, da feitiçaria, de nada disso. Sabe por quê? Ele sabia que esse demonismo não precisa de esquinas. Ele pega mesmo, é nos labirintos do coração da gente. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Aonde essas obras infrutíferas das trevas se manifestam o tempo todo, mas porque a gente frequenta um culto, a gente acha que não. São os outros diferentes é que estão nas trevas. Eu frequento um ambiente onde a presença nele me faz luz. É tão mecânico, plástico e artificial assim o que você diz que crê sobre Jesus. É demoníaco o que você afirma crer sobre Jesus contra o Evangelho. Contra a visceralidade do chamado da palavra. Portanto, saiba disso. Não seja cúmplice dessas obras das trevas. Antes reprove-a em você, não no outro, é em você. Por que você vai repreender isso no próximo, se você não se enxerga jamais? Continua não se enxergando, você está aqui descrito. Seu retrato espiritualmente falado está aqui, e você prefere pensar que o homem treva é o vizinho, e não você. Hipócrita! Acorda para a verdade, antes que as trevas te apanhem para sempre. Ó Jesus, eu te imploro, eis aqui o Evangelho, e eis o engano de quase todos nós. Quanta mentira, quanto engano
quanta superficialidade, quanta crosta de Satanás cresceu na alma da maioria, quanta incapacidade de se enxergar, quanto véu, quanta idiotice espiritual, quanta lavagem cerebral consentida, quanto fanatismo adotado para que as pessoas, em sendo fanáticas pelo que os homens ensinam, não precisem se converter ao evangelho simples que tu pedes que vivamos. Quanta troca do evangelho pela religião, quanta troca da palavra por sistemas, quanta barganha, quantos altares de Caim, quanta feitiçaria existencial, quanta rapina no coração, quantos cadáveres em nós. E a gente quer enxergar a treva no outro. Senhor, permite que o Espírito Santo acabe com essa palhaçada no coração de todos os que estão me vendo e ouvindo nesta manhã, a começar em mim, que tu venhas enfrentar a nossa palhaçada, a nossa desgraçada e sorridente apatia. Por favor, ajuda-nos a percebermos agora. Rasga-nos e espanca-nos no teu amor, para que vejamos que o fruto da luz é bondade, justiça, verdade, amor. E que treva não está em nenhuma esquina, está no coração da gente, como tu, Senhor Jesus, ensinaste. Do coração que procedem as trevas. Agora vem o Espírito Santo e esmaga a gente. Arranca algum extrato de arrependimento para a vida em nós. Tu que tiras do nada o que não existe, trazes à existência. Tu que és o único que conjugas esse verbo bara, que cria do nada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, cria nos meus irmãos o fruto da bondade, da justiça e da verdade. E arranca de nós esse coração horrorosamente feio que a gente não quer enxergar. E enquanto não enxergar, não tem como ser salvo. Por misericórdia, realiza esse bem por todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu rogo a você, meu amigo, rogo a você que considere cada uma dessas palavras, em nome de Jesus. E à luz do que você ouviu do Evangelho, aqui em Efésios 4 e 5, me responda. Você é filho da luz ou filho das trevas? Ou melhor, não quero chegar aí. Só o Senhor pode chegar aí. Eu só quero que você me responda uma coisa. Você anda dando o fruto da luz ou dando o fruto da infrutífero das trevas? Você anda dando os frutos da luz ou produzindo as obras infrutíferas das trevas? E a referência está aí entre parênteses, Judá. Efésios 4 e 5. Para quem não estiver tomado pela mórbida e horrorosa preguiça simples de ler, manifestando interesse singelo pela sua própria alma. Mas quem foi molestado pela graça, que a ela responda com verdade.
eu vou a um intervalo. Enquanto você lota o chat, escreva aqui, faça a sua pergunta, abra seu coração. É hora da sua confissão em verdade. Eu vou pedir para o Judá me pegar aí aquela respiração da terra. Aquela respiração da terra. É assim que eu quero que você escreva. Você inspirou a palavra. A palavra. Agora, expire a sua confissão. Expire a sua declaração. Expire a sua verdade. Você inspirou a palavra. Inspirou? Agora, expire a sua confissão. Podem ir. Podem ir. Podem ir. Você inspira a palavra. E você expira a confissão. Você anda dando o fruto da luz ou produzindo as obras infrutíferas das trevas. Inspire a palavra, expire a sua confissão com sinceridade e com verdade. Em nome de Jesus, faça isso. Isso tem o poder de mudar toda a existência da gente num abrir e fechar de olhos. É um verdadeiro apocalipse. É um tirar de véu. Às vezes é como o soar da última trombeta. Às vezes arrebata a gente das trevas para a luz. Uma confissão sincera, com a disposição de passar a viver e a inspirar a palavra como vida, a palavra como graça, a palavra, voltem para mim rápido, a palavra como amor. Em nome de Jesus, eu vou